Olá, meus irmãos e amigos, estamos nesse primeiro domingo de junho e, como vocês já sabem, no primeiro domingo de cada mês nós nos reunimos em culto, louvor e adoração ao Senhor, proclamando a palavra dele, mas também celebrando a ceia do Senhor, porque entendemos que esta é uma das duas ordenanças que Jesus deixou para a sua igreja: o batismo e a celebração da ceia. A ceia é mensalmente, todo mês. O batismo acontece apenas uma vez na vida daquele que se converteu ao Senhor Jesus, mas a igreja realiza os batismos à medida em que pessoas se convertem e, em obediência ao Senhor, se submetem a esta ordenança. Muito bem, então nesse culto 1º de junho, esse mês muito especial para todas as lideranças evangélicas no Brasil e fora dele, nós da Igreja Batista em particular celebramos o Dia do Pastor no segundo domingo, ou seja, no próximo domingo, dia 13 de junho, nós estaremos celebrando o Dia do Pastor. E aqui, particularmente, eu quero expressar desde já a minha gratidão à PIB da Barra por ter nos acolhido e nos disponibilizado todo o apoio que foi necessário para darmos início à congregação dessa amada igreja em Duque de Caxias. Gratidão a Deus também aos irmãos que são membros da PIB da Barra, mas que estão frequentando e apoiando a nossa congregação já no seu segundo ano, comemorado no dia 5 de maio deste ano. Por isso, nós já aqui estamos para agradecer a Deus. É claro que estamos em meio à pandemia, ainda estamos digamos assim, avançando na imunização, para que as pessoas, principalmente nós aqui da PIB da Barra em Caxias, nós já temos visto os irmãos da terceira idade, do grupo de risco, que já estão na segunda dose da vacina e em breve estarão conosco celebrando ao Senhor. Sentimos muito a falta desses irmãos e de outros que, por razões diversas, migraram para outras igrejas, principalmente por questões familiares. Oramos para que sejam prósperos e frutíferos no reino de Deus nessas igrejas como foram aqui na nossa. Portanto, vamos adorar ao Senhor, orar ao Senhor. E para essa oração, início de culto, quero aqui citar o texto do Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vou repetir. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse culto, hoje daremos início a uma série de mensagens no mês de junho sobre homens e mulheres de fé. Não vou usar a expressão heróis da fé, como existe um livro antigo que aborda alguns personagens da história da igreja evangélica e batista em particular, que foram denominadas essas pessoas de heroínas, de heróis, homens e mulheres de Deus. Na Bíblia a gente encontra muitos personagens que fazem parte da galeria da fé, Hebreus capítulo 11. Mas não há espaço, não há base bíblica para considerarmos essas pessoas como homens e mulheres de Deus, heróis da fé. Não, porque na verdade na Bíblia não há espaço para supercrentes. Vamos então orar e hoje será esse primeiro personagem bíblico, Abraão. Vamos falar sobre alguns homens e mulheres que deram testemunho de sua fé no Senhor e vamos iniciar hoje essa série falando desse grande personagem chamado Abraão. Vamos orar. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Deus de amor, de graça e bondade, muito obrigado por esse dia, por essa oportunidade de celebrar este culto de louvor e adoração ao Senhor e também celebrarmos a ceia em obediência ao Senhor. Ó Deus, que nesta ocasião, neste culto, quem estiver dele participando, quem estiver adorando ao Senhor através de tudo que estará vendo e ouvindo, que o Senhor fortaleça a fé de cada um. E se porventura alguém que ainda não se converteu, que nesta mensagem, através dela, haja realmente o impacto do Evangelho de Jesus em seu coração
e se converta ao Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouco, antes da mensagem, teremos uma participação musical, como é de praxe. O nosso culto virtual é enxuto, é pequeno em tamanho, mas não pequeno em conteúdo. Mas vamos ter agora, antes da mensagem, pregada uma mensagem musical. Mas eu quero antecipar essa mensagem musical com informações bancárias. Você que é membro da PIB da Barra Duque de Caxias, entregue o seu dízimo, colabore com a sua oferta através da transferência, depósito ou transferência, na seguinte informação bancária. Banco Itaú, agência 9165, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1. Chave Pix, prclarkbarros@gmail.com. Então, que Deus abençoe você, que você participe dessa adoração através da música. Se conhecer a canção, cante, louve a Deus. Se não, medite na letra, louve a Deus e ore. Deus, fale ao meu coração pela tua palavra. Que Deus te abençoe. Lá na cruz, Jesus, te adorarei, pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei, pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir aqui a tua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a tua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que atirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que atirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim
Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que atirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. E ainda que atirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei. Muito bem, creio que Deus preparou o seu coração para a mensagem nesta ocasião. Como falei, logo após a mensagem estaremos celebrando a ceia do Senhor. Quero informar que estaremos celebrando a ceia do Senhor tanto no culto presencial, que daqui a pouco vai acontecer na parte da noite, como também através das redes sociais para cooperar com aqueles irmãos que ainda, por estarem no grupo de risco ou por ainda não terem sido vacinados, não têm condições de estarem participando do culto presencial. Por isso que nós mantemos 3 cultos, um pela manhã, às 10h15, antes a IBD às 9 horas, outro às 18 horas, e esse terceiro culto através das redes sociais, que tem sido visto por várias pessoas em Duque de Caxias, no estado do Rio, em outros estados do Brasil e até mesmo fora do Brasil. Essa é a grande bênção das redes sociais. Muito bem, quero então ler o texto de Gênesis capítulo 15, versos de 1 a 6. E, como falei antes, hoje damos início a uma série de mensagens falando sobre pessoas que deram testemunho de sua fé, homens e mulheres que falaram de sua fé, ou que viveram a sua fé em Deus. Então o texto de Gênesis capítulo 15, de 1 a 5, diz assim, nessa tradução da NVI que eu costumo usar. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro que eu possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, um servo da minha casa será o meu herdeiro? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho será gerado por você mesmo e será o seu herdeiro. Um filho será gerado por você mesmo e será seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que eu tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Assim diz a palavra de Deus. Muito bem, esse texto que nós lemos fala desse momento muito especial na vida de Abraão em relação a Deus. Nesse texto nós encontramos com toda a convicção a justiça que vem da parte de Deus para todo homem que nele crê, ou a fé que resulta em justificação, ou a justificação que vem pela fé em Deus. Talvez
você não esteja assim tão familiarizado com o termo justificação. Talvez o termo tenha a ver mais com justiça, mas não é bem o termo de justiça que a gente vê acontecendo nos tribunais de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta instâncias, até o Supremo Tribunal Federal. Não é essa a justiça que a gente vê quando o juiz, diante de um réu que está sob acusação, recebe a declaração de culpado e o juiz, batendo o martelo, profere essa condenação e logo em seguida a leitura da sentença. Não é essa a justiça. A justificação que vem de Deus, essa palavra justificação pode ser substituída sem nenhum equívoco por salvação. A justificação que vem pela fé em Deus, ou a salvação que vem pela fé em Deus. Por que Abraão aqui foi por mim escolhido como o primeiro desses personagens que falaram sobre fé? Porque, na verdade, esse é o primeiro personagem na história do mundo que recebeu a declaração de justificado pela fé em Deus. É claro que antes de Abraão viveram homens e mulheres como Adão, Eva, Enoque, Noé e tantos outros que foram salvos. A prova disso é Hebreus capítulo 11. Mas no caso de Abraão, a vivência dele é peculiar porque ele foi o patriarca do povo hebreu. Mas também ele foi o primeiro a receber de Deus essa afirmação de que o homem é justificado pela fé. Outra coisa também muito peculiar e interessante a ser dita é que Abraão, por ser o primeiro a ser justificado, por ter sido, melhor dizendo, o primeiro a ser justificado pela fé, a Bíblia o descreve, a Bíblia faz referências a Abraão como o pai da fé. É interessante isso. Mas uma outra coisa muito interessante, a maioria de nós conhece Abraão mais pelo momento em que ele foi chamado por Deus para passar por uma prova de fé extraordinária. Se você ler Gênesis capítulo 22, dos versos 1 até o verso 22, você vai observar que Abraão passou por uma prova única. Ele foi chamado por Deus para oferecer o seu filho Isaque em sacrifício a Deus. E Abraão foi provado, mas a gente pode até ficar impactado, como não poderia ser diferente, dessa experiência de Abraão ter que ir até o Monte Moriá para oferecer o seu filho Isaque como holocausto, sacrifício totalmente queimado em oferta ao Senhor. Mas a salvação de Abraão, a justificação, não foi pela demonstração de vontade de sacrificar o seu filho. Isso mostra para nós, para você e para mim, que nenhuma pessoa, escute bem que eu vou falar para você, nenhuma pessoa é justificada por obras. Por mais bem intencionadas que elas estejam, as pessoas jamais poderão ser justificadas por suas obras. A Bíblia diz, por exemplo, em Gálatas capítulo 2, verso 16, nas palavras do apóstolo Paulo, sabendo que nenhum homem é justificado pelas obras da lei, e sim pela fé em Cristo, nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhum ser humano será justificado. Então, por que Abraão é esse exemplo de alguém que é justificado pela fé em Deus? Vamos pensar nessas duas palavras, justificação e fé. E como resultado é a vida plena de paz com Deus. Justificação e fé. Como vocês já sabem, a palavra justificação na linguagem jurídica é alguém que é declarado inocente quando existe uma suspeição de culpa, por isso que a pessoa entra na condição de ré, porque há sobre ela uma acusação,
É tarefa do advogado de defesa defendê-la e provar ou tentar provar por A mais B que a pessoa é inocente, e o promotor, que faz o papel do advogado de acusação, provar por A mais B que ela é culpada. Quando então as provas não podem ser refutadas quanto à sua inocência, o juiz ouve o veredicto do júri e declara a pessoa inocente. Mas se o júri diz que ela é culpada, então o juiz apenas ratifica dizendo: você é culpado. Pois bem, isso não é surpresa quando as provas são incontestáveis, quando não pode ser contra-argumentada a acusação. Pois bem, não é surpresa a justiça condenar o culpado e declarar inocente o que não é suspeito. Bom, que não tem prova. Mas o que Deus faz é diferente. A justificação que vem pela fé é diferente. Porque justificação é o próprio Deus declarar o indivíduo inocente. Mas aí tem um problema. E qual é o problema? É porque a Bíblia diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram. Sabe o que significa todos? Significa todos. Você, eu, todos nós somos pecadores. Por mais sábia, ou melhor, por mais inteligente que seja alguém, por mais capaz que seja alguém, por mais boas obras que tenha feito, toda pessoa diante de Deus é declarada pecadora. Pecadora é alguém, ou todas as pessoas, quando Deus olha, Deus vê o pecado no indivíduo, na pessoa. E a segunda coisa que a Bíblia deixa claro, isso em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas no livro de Ezequiel, capítulo 18, Deus diz: toda alma que pecar, essa morrerá. Isso quer dizer, meu querido, minha querida, que você e eu, por causa dos nossos pecados, nós estávamos e estamos condenados ao inferno. Todas as pessoas estão condenadas. Todas as pessoas. Não há uma viva alma, por mais religiosa que ela seja, por mais bondosa que ela tenha demonstrado ser, através de suas palavras e atos, todas as pessoas são pecadoras e, por causa dos seus pecados, estão condenadas ao inferno. Isso quer dizer que não tem como alguém ser justificado pelas obras da lei, porque o pecado é como, digamos assim, uma nódoa, uma mácula, uma mancha, não na roupa, não sobre a pele, mas no coração. E é uma mancha tão forte, tão profunda, que não há nada neste mundo que seja capaz de tirar. Boas obras, religião, práticas de bondade, nada disso. Por isso que, para alguém ser justificado, é preciso crer. É preciso crer em Deus. É preciso colocar toda a sua fé em Deus. É preciso dizer: eu não mereço, eu não tenho condições, eu não posso fazer nada para ser salvo, e eu não mereço a salvação. É nesse contexto que nós encontramos o diálogo entre Deus e Abraão, entre Abraão e Deus. A Bíblia diz, na primeira parte do capítulo 15, que Abraão resolveu, capítulo 14, melhor dizendo, no capítulo 14 de Gênesis, a Bíblia diz que Abraão, com 318 homens, saiu para salvar a vida de Ló e a sua família, depois da família de Ló e ele terem sido levados depois de uma guerra. 5 reis contra 4. E esses reis vencedores levaram Ló e a sua família para outro lugar. Quando Abraão soube, ele levou 318 pessoas e salvou, venceu e trouxe de volta Ló para a sua cidade chamada Sodoma. Pois bem, a Bíblia diz que depois dessa guerra e dessa grande vitória, então Deus se aproxima de Abraão e fala o seguinte: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa.
Deus começa a falar para Abraão algumas coisas, dentre elas o seguinte: não tenha medo. É como se Deus dissesse: eu vou cuidar de você, eu vou abençoar a sua vida, a sua prosperidade será grandiosa, há uma recompensa. E por que Deus falou de recompensa? Porque para viver crendo em Deus, escute bem o que eu vou falar, para obedecer a Deus, Abraão largou tudo. Ele largou o seu país, largou a sua vida familiar, largou o seu, digamos, porto seguro, que era a estabilidade num país tranquilo como a região de Ur dos Caldeus. Ele largou tudo para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus. Viver pela fé, meu querido, não é fazer contas e saber do resultado e dizer: agora eu creio. É fácil crer assim. Depois que você tem 2, soma com mais 2 e vê que deu 4, e aí você diz: joia, agora eu confio, agora eu creio, porque eu vi e sei do resultado. Isso não é preciso ter fé para isso. Fé é você saber que você não tem 2, que você precisa mais de 2 para chegar a 4, e ainda que não tenha nada, você dizer: eu creio que eu vou ter esse resultado. Eu creio. Isso que é fé. Abraão largou tudo para seguir o Senhor, ou para fazer a vontade dele. Se você ler Gênesis capítulo 12, Deus falou para Abraão: Abraão, deixa a tua casa, deixa a tua parentela e siga-me e vá para a terra que eu vou lhe mostrar. Abraão obedeceu e obedeceu porque creu no Senhor. Então, viver pela fé, ser justificado pela fé, é você ter uma entrega total da sua vida com Deus. É você não fazer contas para saber se terá vantagem ou não vai ter vantagem para obedecer a Deus. É muito fácil as pessoas irem às igrejas buscando vantagens, benefícios, algo em troca. Eu vou dar 1.000 porque eu sei que vou ganhar 10.000. Eu vou dar 10.000 porque eu sei que vou ter 1 milhão. Entendeu isso? É muito fácil crer assim, esperando uma troca, esperando um resultado. Ou pior, se Deus não me der o que eu quero, eu vou largar. Se Deus não fizer o que eu espero, não vou crer. E quanta gente, por causa da pandemia, disseram: não vou mais à igreja, porque o templo está fechado, porque a Covid está matando, já perdi parentes, perdi emprego, perdi recursos, dinheiro, bens, a minha empresa fechou, eu não quero mais crer, porque não tem mais vantagem nenhuma. Abraão não, ele não teve nenhuma vantagem, ao contrário, ele tinha que viver totalmente dependente de Deus. Vá para onde eu vou lhe mostrar. Então, ser justificado pela fé, num primeiro momento, na história de Abraão, é dizer: eu obedeço. Eu obedeço porque eu creio. E porque eu creio, eu obedeço. Outra coisa interessante nessa justificação que vem pela fé é crer que Deus fará o impossível. A justificação pela fé significa você crer que Deus faz o impossível. Abraão, depois que ele salvou a vida de Ló, da esposa de Ló, das filhas de Ló, ele voltou para o seu deserto. Olha só, ele foi para outro lugar, liderou a seu exército de 318 e venceu, levou de volta Ló e toda a sua família com todos os seus bens para a cidade de Sodoma e Gomorra, que até então, embora fosse uma devassidão, em termos de logística, em termos de recursos, era um lugar realmente muito benéfico para Ló e a sua família, para o seu rebanho. É uma coisa muito contraditória, porque Ló cresceu os olhos para Sodoma e Gomorra, porque se encantou com o campo verdejante, os campos verdejantes para os seus animais. Mas ele não orou e não buscou a Deus, e aí sofreu o que sofreu. Mas o fato aqui é que Abraão, quando ele retorna para a sua tenda, lá no deserto, Deus fala: eu vou te recompensar. Aí quando Abraão ouve, ele diz assim: Senhor, como você vai me recompensar? Eu não tenho filhos. Na verdade, o filho que eu tenho é um filho adotivo, porque Eliezer
era da da região de Damasco, Damascenos, por isso que ele é chamado dessa região. Eliezer era uma espécie de escravo que era tratado como filho, a tal ponto de Abraão confiar a Eliezer missões que só um homem de grande confiança poderia receber. Vá lá até a terra da minha parentela, vá lá buscar uma esposa para o meu filho. Foi Eliezer. Era um homem da alta confiança de Abraão. Então Abraão, quando ouviu de Deus, eu vou te recompensar, disse, como, Senhor? Eu não tenho filho. Eu tenho o meu empregado, que é um filho para mim, Eliezer. Será que ele que vai ser meu herdeiro? Porque, veja só, herança é algo que se passa de pai para filho, de mãe para filha. Mas é muito triste quando um homem deixa a sua herança para o empregado, para o mordomo, para um servo, para uma pessoa que não é seu parente. Como a gente vê, infelizmente, homens ricos, mulheres ricas que morreram e deixaram suas heranças vultosas, milhões de dólares, para gato, para cachorro, para pessoas que não são do seu vínculo, embora tenham parentes. É muito triste. Quando a herança, porque não tem mais ninguém, vai para uma instituição, vai para uma ajuda de caridade, ok, bênção, glória a Deus. Mas quando vai para um animal, né, quando vai para um ser que não tem capacidade de gerir o recurso, é algo muito estranho. E como ficam os filhos quando ouvem do pai ou quando ouvem a leitura do testamento, olha, deixa a minha herança para o porteiro, nada contra o porteiro. Mas você vê como é que fica o filho que ouve o pai deixar a herança para um estranho e não deixa para ele. Certamente que Abraão, eu não tenho filhos, será que meu filho, será que Eliezer vai ser meu herdeiro? E então Deus fala assim, não. Ao contrário, diz o próprio Deus assim para ele, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Veja só que coisa maravilhosa. Abraão estava se aproximando dos 100 anos de idade. Eu não sei com quantos anos ele estava aqui, porque Deus o chamou para ir para o deserto, para a terra prometida, quando ele estava com 75 anos. Isaac, o filho da promessa, nasceu quando Abraão estava com 100 anos. Então ele devia estar entre 85 e 100 anos, quando Deus falou para ele dessa forma. Você vai ter um filho. E esse filho que você vai gerar, ele será seu herdeiro. Eu creio que Abraão tomou um susto, foi um baque. Disse, como assim? Senhor, imaginamos Abraão falando. O texto não fala isso, é só suposição. Senhor, eu já sou um homem idoso. Se ele estivesse vivo hoje, ele diria, já estou no grupo de risco, Senhor. Não só o risco da Covid, mas o risco de morte, Senhor. Já tenho muita idade. Como eu vou ter um filho? Eu não tenho condição biológica para ser pai. E nem minha esposa, que já perdeu, né, ou já passou da época do seu ciclo menstrual, ela não pode mais gerar filhos. Ela já é uma idosa. Eu tenho tantos anos, a diferença entre Abraão e Sara eram de 9 anos. Quando Isaac nasceu, ele tinha 100 e Sara 91. Então Abraão disse, eu não posso gerar filhos. E aí Deus fala, você vai gerar um filho. E esse filho que você vai gerar, esse sim será seu herdeiro. E aí Deus fala uma coisa maravilhosa. Sai da tua tenda. Abraão estava dentro da tenda enquanto Deus falava com ele. E ele estava ali ainda abismado, boquiaberto, não acreditando como seria possível isso. E aí Deus faz uma coisa maravilhosa. É como se Deus dissesse, Abraão, vem cá. Era noite, não era de dia, que de dia não dá para ver estrelas. Vem cá, Abraão, sai da tua tenda. E eu fico imaginando Abraão abrindo ali a entrada da sua tenda, ele sai da sua tenda, aí Deus fala assim, olha para o céu e conte as estrelas, se você puder contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Hoje, os astrônomos que estudam os astros, os corpos
celestes, que já descobriu através de telescópios, além do Hubble, outros telescópios, eles já chegaram à conclusão de que existem mais estrelas no universo do que todos os grãos de areia de todas as praias deste mundo. E de deserto também, deserto Saara, as praias cariocas, fluminenses, as praias brasileiras, as praias de outros lugares deste mundo. Existem mais estrelas no céu do que areia, do que o grão de areia das praias deste mundo. E Deus disse: conte as estrelas, se você puder contá-las. Assim será a sua descendência. Creia, Abraão. E olha só, que o nome de Abraão ainda era Abrão. Abrão significa pai das alturas. E Abraão significa pai de multidões. Deus faz como que um trocadilho com Abrão. Sai da tua tenda e olha para os altos céus. Olha para as alturas. Se você puder contar as estrelas, tente, se é que você vai conseguir. Assim será a sua descendência. E aí vem o verso 6, que é pontual nessa breve reflexão. Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão, nesse momento, nesse exato momento, em que ele vê o impossível na sua vida de ser pai de multidões e de ver ou de ser o responsável indireto por todas as bênçãos para todas as famílias da terra, como um homem de 85 anos ou 90 anos, não sabemos com quantos anos ele estava nesse momento, mas ele vendo o impossível para si e vendo a grandeza da promessa de Deus, disse: olha, eu não posso cumprir, eu não tenho nenhuma condição para isso, eu já sou idoso, minha mulher é idosa, eu não tenho filho, como é que eu irei gerar alguém, por meio desse alguém, ser possível todas as famílias da terra serem abençoadas? E aí diz a Bíblia que Abraão creu, e porque ele creu, isso lhe foi acreditado como justiça. Nesse momento, Abraão foi salvo. Não foi salvo por obras da lei, não foi salvo por sacrifícios humanos, ele não foi salvo porque deu dízimo para Melquisedeque, como diz lá no livro de Gênesis capítulo 14, ele não foi salvo porque ele saiu liderando e teve uma vitória incontestável, um exército pequeno de 318 para 4 ou 5 exércitos de reis, não foi por isso, ele foi justificado porque disse: eu não posso, mas eu creio que Deus pode. Eu não tenho condições, mas eu creio que Deus tem. Eu não sei, mas eu creio que Deus sabe. Eu não tenho nenhum recurso para cumprir o que Deus me falou agora, mas eu creio que Ele tudo pode. Abraão creu, e isso lhe foi creditado por justiça. Você, meu querido, e eu, nós somos salvos pela fé. E fé é crer que Deus faz o impossível. O que Deus quer para salvar você é que você creia. Através de Abraão veio Isaque, de Isaque veio Jacó, de Jacó vieram as 12 tribos de Israel, dentre elas a tribo de Judá. Da tribo de Judá veio Davi, de Davi veio toda uma descendência real, através da qual veio José, que se casou com Maria e se tornou pai adotivo de Jesus, o Salvador, e por meio de Jesus é salva toda pessoa que nele crê. A justificação é pela fé no Senhor Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 4 e em Romanos capítulo 5, ele fala da justificação que veio pela fé. Por isso que diz lá, Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz por Deus, ou paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Você quer ser justificado? Então creia em Jesus. Creia em Jesus porque Ele é o único que pode salvar você. É isso que Deus quer para a sua vida. Ele quer salvar você. Portanto, abra o seu coração e diga: Jesus,
entre em meu coração. Eu sou pecador, eu não mereço a salvação, eu não mereço ser salvo, eu não tenho meios de ser salvo, mas eu creio que o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade, todo o amor para me salvar. Eu creio em Ti, Jesus. Abraão creu e foi justificado pela fé. Quer ser salvo, quer ser justificado, então crê em Jesus. Nós vamos então agora celebrar a ceia do Senhor e eu estou aqui com o kit da celebração da ceia do Senhor. Todos nós, da PIB da Barra do Caxias, agora celebramos a ceia com esse kit onde temos o cálice com suco de uva e não vinho e essa base aqui, ou essa parte de cima, com um biscoito que nos relembra o pão. A celebração da ceia do Senhor implica em usar esses dois elementos, o cálice e o pão. Não importa que tipo de suco de uva você vai usar, não importa que tipo de pão ou material você vai usar, contanto que haja pão e haja o cálice para a celebração da ceia do Senhor. Eu quero convidá-lo a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos para nós celebrarmos a ceia do Senhor. A Bíblia diz em Romanos, ou melhor, 1 Coríntios capítulo 15, verso 28, 1 Coríntios 11, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Oremos ao Senhor, apresentando esse cálice ao Senhor. Deus, muito obrigado, porque estamos aqui com o cálice, como também com o pão, símbolos que são elementos que fazem parte da celebração da ceia, que são símbolos que nos lembram o pão do corpo de Cristo e o cálice do sangue de Jesus. Nós queremos celebrar a ceia conforme a Tua palavra, examinando a nossa vida diante do Senhor, de acordo com a Tua palavra. Que seja uma celebração para a glória de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que Jesus, naquela noite, quinta-feira à noite, estava reunido ele com seus 12 apóstolos e ele ceou, comeu a Páscoa, celebrou a Páscoa e logo depois ele pegou o pão dizendo: este pão é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos. A Bíblia diz que Jesus, após ter ceado, pegou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança feita no meu nome, no meu sangue. Façam isso todas as vezes que se reunirem em memória de mim. Bebamos. Vamos orar, celebrando a ceia mais uma vez, nessa sexta vez de 2021. Oremos ao Senhor, dando glórias a Deus por este culto. Deus, muito obrigado por este culto, pela oportunidade de começar esse mês de junho, falando sobre fé, sobre homens e mulheres de fé, olhando agora para a vida de Abraão. Que cada um de nós veja a vida de Abraão e tire lições para a sua vida, para que assim vivamos para a glória do Senhor, tendo a certeza que somos justificados única e exclusivamente pela fé em Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você, uma semana de vitórias para você e a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.